Oi, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Espero que bem. Aqui tá tudo certo. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os sons, as letras, sobre como funciona o idioma nesse aspecto. Então, eu queria falar para vocês, inicialmente parece bobo, mas é muito importante saber do alfabeto, saber do abecedário, do alfabeto. E como ele funciona, quantas letras tem, como é que funcionam os sons delas e como é que foi um pouquinho dessa história, né? Então, o que acontece? Na verdade, é um alfabeto que tinha 32 letras, né? Isso até 2010. Em 2010, la RAE, que é a Real Academia Espanhola, decidiu que não seria interessante permanecer com as 32 letras, porque 5 delas não eram letras, eram dígrafos. E aí, em 2010, houve a primeira mudança, né? Assim, existiram várias mudanças, gente, ao longo do tempo, mas as mudanças, assim, mais atuais foram essas de 2010, que a Real Academia Espanhola decidiu a mudança, e em 2012 de fato mudou, né? Em 2010 anunciou e em 2012 bateu o martelo. Então era isso, retirar as letras que não eram de fato letras, eram dígrafos. E o que é um dígrafo? Um dígrafo são duas consoantes que emitem um som só. Como, por exemplo, o LL. Lembra quando eu digo assim, me llamo Camila? Eu uso o LL no início do verbo lhe amar. Então, nesse LL eu tenho um dígrafo. Então, como tem um som só, ele participava do alfabeto, mas não era pertinente, não era interessante, não era certo ao olhar da Real Academia Espanhola. Então, eles retiraram, que, na minha opinião, é muito interessante, né? Porque, de fato, não são letras, são duas letras juntas, que é o CH, o LL, o RR e o encontro do G com o U e do Q com o U, que na verdade não são todos consoantes, né? Eu falei no início, mas esses são os casamentos que formam os dígrafos. E os que faziam parte de fato do alfabeto eram o CH, o LL e o RR. Pois é, eles não fazem mais parte. E também tivemos uma outra mudança nessa época. A gente tinha o Y que chamava Y. Por quê? Porque o Y era a I grega, não era latina, porque a gente teria o I latino, que é o I normalzinho, da igreja, e agora a gente teria incorporado a I grega, então tinha essa diferença, mas a gente não chamava I latina e I grega, não. Então retiraram essa nomenclatura e hoje em dia o I é I e o Y é Y ou J. Existem diferenças nas pronúncias e aí a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, essas mudanças aconteceram em 2010 e foram estabelecidas de fato em 2012. Bom, aí a gente vai para outra parte que é importante conhecer do alfabeto, que são os sons. Quando a gente tem as vogais, a gente não fala aberto como a gente fala em português, a gente fala mais fechado. Então, eu não vou falar A, E, I, O, U, como em português geralmente a gente fala assim. Eu dei uma entonação, mas é assim. Em espanhol a gente fala fechado, então a gente vai falar assim, A, E, I, O, U. Então, não é como se tivesse um acento agudo, é A, E, I, O, U, como se tivesse um acento circunflexo, né? Imaginem isso. Então, as letras em espanhol têm essa conotação mais fechadas. Então, a gente vai tomar um cuidado maior com isso. Porque, por exemplo, a gente vai falar uma palavra como se a gente estivesse no Nordeste do Brasil, que eles falam dia, tia, a gente vai falar assim. Não sei, só sei que foi assim. E a gente vai falar, por exemplo, polho, a gente não vai falar polho, que é com um O no início e um O no final. Então tem que tomar bastante cuidado com essa pronúncia. E essa pronúncia do T, por exemplo, que eu falei no tia, é muito interessante, porque esse chiadinho, ele vai ser proposto no CH. Então eu vou falar tico, aí lá vai ter o chiadinho. Mas no T eu vou ter o tia. Então
tomem cuidado aí com essas duas variações. A gente tem uma dúvida enorme sobre a letra B e a letra V. Em espanhol a gente tem duas letras com o mesmo som. Então a gente tem aí B larga e B corta. La B larga es la B de burro y la B corta es la B de vaca. Entonces tenemos el mismo sonido pero letras diferentes. ¿Y cómo se llaman estas letras? B y V. Em alguns países latino-americanos, as pessoas até falam de B e UV, mas isso é muito novo, isso não está regulamentado, então não é interessante falar sobre isso agora. É interessante falar que a gente tem la B grande e la B pequena, ou la B larga e la B corta, como quiserem falar, mas a gente tem duas letras com o mesmo som. Então, por exemplo, o nome Vitor, em espanhol seria Víctor, é assim. E aí a gente vai ter aí várias coisas importantes, como, eu tô até me repetindo, né, falando, a gente vai ter, mas calma gente, tô me acostumando, tenham paciência. A gente vai ter aí a letra L, que a letra L, ela não tem o som de U. Então, sempre que eu tiver que falar a letra L, eu tenho que dar uma volta na boca, como se eu estivesse dando uma volta com a língua mesmo. Então, eu não falo assim, espanhol, com som de U, eu falo espanhol. Então, eu tenho que fazer essa volta. Então, eu falo espanhol. E no início vai ficar muito forçado, mas com o tempo vocês vão entender que, por exemplo, eu não falo dulce, eu falo dulce. Então, eu preciso dar essa ênfase em dulce. Então, teste aí, tenta, fala comigo. Dulce, espanhol. Então, precisa dessa volta na língua. Sempre lembra, faz a volta mental, tá? Outra letra que tem muito problema, que as pessoas têm muita dúvida, é a letra R. A letra R, ela não é uma letra falada como o pessoal do Goiás aqui no Brasil, por exemplo, como porta. Porta. Não é. Eu tenho que tremer a língua na boca. Então eu falo puerta, mas eu sinto a língua tremer. Mas então eu preciso que vocês façam uma coisa que não é muito bonita, mas fiquem sozinhos aí e façam. Tremam a língua, façam assim. Trrr, trrr, treme, faz. Trrr. É esse som que vocês precisam alcançar para conseguir depois no futuro fazer puerta. Porque aí o R vai tremendo, a língua vai tremendo e o R vai saindo. Isso não é fácil, não é do dia para a noite. A gente tem que ler muito, falar muito, escutar muito, porque aí o som vai entrando e a gente vai conseguindo pronunciar da maneira correta. Então, inicialmente, o exercício de vocês para aprender a falar o R corretamente é puerta. Vocês têm que daqui, sei lá, estipula um tempo aí. Daqui uma semana vocês vão ter que estar conseguindo falar puerta. Aí me contem aí se deu certo. Mas esse é um problema do R. Aí a gente vai para a letra N, de navio. Essa letra é uma letra que termina as palavras em espanhol. Então, as palavras terminam com a letra N, não com a letra M. Salvo aquelas palavras que são literais do latim. Então, por exemplo, currículum termina com M, mas porque tá literal do latim. As outras não, é sempre N. E a pronúncia é muito importante, porque eu não falo assim, coração, eu falo coração. Então eu tenho que colocar a língua aqui, ó, perto dos dentes e do céu da boca. Então eu falo coração, mesmo com hablan. Então eu sempre preciso ter esse cuidado com a letra N, porque senão não fica exatamente uma pronúncia correta. Então, coração e hablan. Testem aí, coração, hablan. Habla corazón, que no sabe mentir. Habla corazón, a todas horas de ti. E aí vai ter uma polêmica danada para o som da letra Z. A letra Z é falada de uma maneira na Espanha e é falada e é pronunciada de uma maneira diferente na América, em vários lugares da América. Por exemplo, na Espanha eles vão falar coração, como se tivesse a língua
entre os dentes, como se tivesse a língua presa. Na América, não, eles vão falar como eu disse, coração, como se fossem 2 S's. Me va a curar el corazón partido. E aí vai para outras pronúncias que a gente pode falar aí um dia sobre essas pronúncias. Mas existe essa diferença, e é uma diferença regional, né? Uma diferença de um lugar para o outro. Você pode escolher a sua, não existe nenhuma que é melhor, mais bonita, não. Escolha a que for mais fácil, a que você preferir, ou para onde você for viajar, ou que você for ler. Escolha a sua. Geralmente eu falo coração, por exemplo. A letra G também tem uma particularidade. Quando ela está diante de A, O, U, ela tem o som de Ga, Go, Gu. Então é gato, gota e gusta. Existe. Mas quando ela tem o som, quando ela está diante de E e de I, ela tem outro som. Ela tem o mesmo som do J, lembra? Eu vou falar então gente. Eu vou falar gimnásia. Então G muda diante de A, O, U e E, I. Não se esqueçam disso. A letra H não tem som. Então quando vocês vão dizer o dia de hoje, vocês vão dizer oi. Não vai dizer roi. Você vai dizer olá. Você não vai dizer a outra palavra, porque em português não pega bem. Então, o H não tem som, beleza? A letra K e a letra W são estrangeirismos. Elas foram acrescentadas no alfabeto por conta do número de palavras que tinham sido somadas ao idioma. Inclusive, foi super polêmico, porque as pessoas achavam que era uma falta de nacionalismo e que não tinha necessidade, que nem tinha que assumir essas palavras, que as palavras deviam ser só as palavras do idioma e não assumir novidade, né? Basicamente isso, mas saibam que eu tenho o K e o W com essa particularidade. E o W a gente chama de UBW ou WB, tanto faz. Bom, pessoal, eu acho que sobre o alfabeto e as particularidades, as coisas mais específicas, eu falei tudo. Mas se eu esqueci, me deixa aqui uma pergunta que eu retomo esse assunto. Então, eu vou falar para vocês as letras, a sequência das letras, para vocês entenderem mais ou menos como é a pronúncia. Porque quando a gente vai ler uma palavra em espanhol, conhecendo o som das letras ou o nome das letras, isso facilita pra gente. Então, treina comigo aí a pronúncia do alfabeto, pode ser? É assim, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, B, X, Y e Z. Nossa, é difícil falar isso, é ruim, é estranho, mas esses são os sons. Se você quiser treinar aí, volta um pouquinho e repete. À medida que eu for falando, você vai falando também. E aí, um exercício muito legal é deletrear tu nombre. Então, vamos a deletrear as palavras, soletrar as palavras, que aí você vai aprendendo o nome das letras. Então, por exemplo, Camila seria C-A-M-I-L ou L-L-A. Antigamente, como tinha esse dígrafo no alfabeto, a gente falava só ele e estava tudo certo. Então, C-A-M-I-L-A. Fala o seu, fala do amigo, do tio. Fica treinando aí soletrando as palavras. Então, vocês vão a deletrear. E me digam, que dúvidas tenéis? Me digam as dúvidas, me digam o que acharam. Falem aqui nos comentários, tá certo? Fiquem com Deus e um beijo.